Caros amigos e amigas, e a todos aqueles que nos acompanham pelo Web TV Seara do Mestre, o nosso muito boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, receba em seu coração, que é todo amor, as nossas dores, as nossas aflições e as nossas dúvidas, nos inspirando e nos ajudando a manter sempre a coragem, o ânimo e a certeza daqueles dias melhores que certamente virão. O Fábio pediu que eu desse um último aviso, que ele esqueceu, e eu então vou fazê-lo. Espero que estejam todos bem, todos muito tranquilos. Nós não queremos assustar ninguém aqui presente, mas nós queremos avisar a todos que todos nós aqui vamos morrer. Que não vai sobrar ninguém. Nenhum de nós aqui poderá escapar dessa fatalidade. Fatalidade. Morrer é a única fatalidade, no sentido mais estreito dessa palavra, a que todos nós estamos predestinados. Parece até que eu já estou vendo a fila. E os trabalhadores voluntários vão por último, porque eles precisam estar vivos para trabalhar. Quando eu era criança e morria alguém de forma inesperada, a minha mãe costumava dizer que para morrer basta estar vivo. Então nós não sabemos quando vai ser, pode ser daqui a 30 anos, daqui a 10 anos e pode ser amanhã. Mas quando chegar a nossa hora, nós vamos mesmo. E deixando a terra, o que nós seremos? Para onde nós vamos após a morte? Será que nós estaremos em situação melhor ou pior do que estamos aqui? Alguém vai vir nos receber? Eu ouvi dizer que morrer é descansar. Será que é isso mesmo, pessoal? Alguns dizem que quem morre se liberta. Do quê, afinal? E outros afirmam que quem morre vai para o céu ou vai para o inferno. E há ainda quem pense que ninguém voltou para contar. O que vocês acham disso? O tema de hoje, a morte, sempre foi um assunto muito discutido e analisado ao longo da história da humanidade na Terra. As mais diferentes culturas se pronunciaram. A cultura indígena, os orientais, os gregos, os romanos. Nós sabemos que na Idade da Pedra já havia o culto aos mortos. E há evidências de tentativas de conservação dos corpos após a morte, para que num futuro, não sabia-se quando, aquela alma pudesse, ao retornar, ocupar novamente aquele corpo. E há também evidências de tentativa de comunicação com os antepassados por parte de civilizações bastante antigas, indicando que muitos povos acreditavam em algo após a morte, acreditavam na continuidade da vida. Porém, o conhecimento era muito confuso, era muito incompleto, não tinha um objetivo prático, faltava dar um sentido a essa questão. E a partir de 1857, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, reúne os ensinamentos dos espíritos superiores e codifica e organiza a doutrina espírita, o espiritismo vem e inaugura um novo momento na história do pensamento humano, preenchendo inúmeras lacunas que existiam e que dificultavam o entendimento acerca desse tema, a morte, como também de várias outras questões que envolvem a vida. Kardec vai lançar um profundo debate sobre a morte na primeira obra básica, que é o Livro dos Espíritos, e vai fundamentar ainda mais esse assunto, principalmente na quarta obra, que é o Céu e o Inferno, onde se encontram as bases para o entendimento definitivo dessa importantíssima questão. Nessas obras, os espíritos vão esclarecer detalhes sobre como é o processo da morte, como é que a vida continua em outra dimensão, e muitos vão, inclusive, descrever a sua situação no mundo espiritual. E se eu morrer amanhã? Alguém aqui tem medo? Tem medo da morte? Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz que para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata
quanto possível. E é seguindo essa orientação do codificador que a partir de agora nós vamos penetrar no mundo espiritual, para esclarecer dúvidas, para refletir um pouquinho sobre esse fenômeno, o fenômeno da morte, e quem sabe até vamos ainda hoje nos libertar do medo de morrer. Na resposta à questão 196A do Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos: teu espírito é tudo. O corpo, teu corpo, é simples veste que apodrece. A expressão é bastante forte, mas reflete a mais absoluta verdade. Por isso nós sabemos que crer na existência da alma é fundamental. Esse é um requisito básico para perdermos o medo da morte. Ao espírito encarnado nós chamamos alma. Então existe uma alma que somos nós. Esse princípio inteligente, independente e que sobrevive à morte do corpo. Na obra Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles esclarece que, em realidade, a vida biológica experimenta inevitavelmente a sua desagregação, quando ocorre o fenômeno da morte, que libera do casulo que se enclausura o espírito imortal. Então o corpo que temos, ele está sujeito às ações do tempo, que o envelhece. Está sujeito ao mau uso que muitas vezes fizemos do equipamento físico e também às enfermidades, aos acidentes que o danificam. Dessa forma, desde que nós nascemos, nós já estamos num processo natural e gradativo de desgaste, até que sobrevenha a morte. Morte que é a cessação da vida orgânica. Portanto, um fenômeno absolutamente biológico e natural. E que a partir daí se processa a desencarnação, que é a libertação do espírito imortal. E o que acontece com a alma no instante da morte? Ela é a questão 149 da obra. Dizem os espíritos que a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. A doutrina espírita esclarece que mal acaba de morrer o corpo, levanta-se a alma imortal, e então retorna ao mundo dos espíritos. Nós costumamos dizer por isso que o espiritismo matou a morte. Realmente, porque nós não somos o corpo, nós estamos no corpo, nós somos seres imortais e vamos viver para sempre. Temos uma vida que se iniciou no momento em que nós fomos criados por Deus. E a partir daí, várias existências físicas. Vejam, nada faria sentido sem a perspectiva de uma vida futura. Se tudo acabasse com a morte do corpo, de que valeria todo o esforço que fazemos para realizar os nossos aprendizados? Se não fosse assim, se não houvesse a permanência do espírito da consciência, todos os nossos projetos, todas as nossas realizações perderiam completamente o significado. Então a consciência, que é do espírito, permanece, com todas as bagagens que foram adquiridas. Nada se perderá. Mas então como se explica que entre os que acreditam na imortalidade da alma, ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte? Se nós acreditamos na imortalidade da alma, por que nós temos medo? Vamos ver algumas causas desse medo apontadas por Allan Kardec. Essas estão citadas na obra O Céu e o Inferno. Diz ele que o temor da morte é consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Então, o medo da morte, consciente ou inconsciente, é sim um mecanismo de preservação da existência física. Enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, o medo da morte funciona como uma espécie de freio. Sem esse medo, nós poderíamos, diante de uma situação muito difícil, de um sofrimento muito intenso, desejar deixar prematuramente a vida através do suicídio. Além disso, existe um efeito da impressão que conservamos de ensinamentos recebidos na infância. Quando éramos crianças, muitos de nós recebemos a informação e fomos convencidos de que há o inferno,
onde condenados sofrem torturas, né, ardendo sem queimar, queimando em chamas eternas para pagar pelos erros cometidos em vida, de que existe o purgatório, onde as almas aflitas aguardam pela intercessão das preces feitas por aqueles que permanecem vivos, para que elas possam finalmente sair dali para um outro lugar. Ambos lugares muito pavorosos, né, de grande sofrimento. E existe também o paraíso, um lugar muito aprazível, onde uns poucos eleitos descansam, sem tormentos, mas de forma totalmente inútil, por toda a eternidade. Parece que eu estou vendo o discurso, né? Terminava assim: agora, se você continuar teimando, brigando com a tua irmã, tu vai para o inferno, tá? Ou no máximo um purgatóriozinho, tá? Você não está andando na linha. Então, na vida adulta, quando essas crenças da infância persistem, costumam causar uma grande angústia para aquele que está se despedindo da vida. Outras vezes também pode acontecer que a criança experimenta a morte, passa pela experiência da morte de alguma pessoa muito próxima e é mal informada na ocasião ou não recebe muita atenção com relação a isso. E ela então começa a experimentar uma grande aflição e passa a temer a sua própria morte. E Kardec diz ainda que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura. Diz que muitas pessoas não têm noção da vida futura, do que acontece após a morte, ou duvidam, e que esse desconhecimento da vida espiritual impede as criaturas de aprofundarem as considerações acerca da situação após a morte, e por isso passam a temer por desconhecimento. E na resposta à questão 941 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, a morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, a criatura muito apegada às situações da vida material se martiriza diante da ameaça de ter que se separar das pessoas e também do poder, das conquistas materiais e de todos os demais privilégios decorrentes dessas conquistas. Bem, mas há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição, que é aquele momento em que o espírito deixa o corpo e retorna ao plano espiritual até reconhecer-se claramente como sendo um espírito liberto do corpo ou como estando morto. E como é que o espírito se desprende? Que sensações o esperam? Vamos ver como acontece. Então, a transição, ela compreende dois fenômenos. E o primeiro fenômeno é a separação ou desprendimento. Então, após a morte do corpo, a alma deve separar-se, deve desprender-se, porque vai iniciar aquele processo de apodrecimento da veste, como nós vimos no início. Ao reencarnar, o espírito se liga ao corpo, através do seu perispírito, molécula a molécula, átomo a átomo. E após a extinção da vida orgânica, tem que acontecer o inverso. A alma vai se desprendendo, átomo a átomo, molécula a molécula, até se completar totalmente essa separação. Bem, e é dolorosa? Será que dói esse momento? Será que nós sentimos dor quando acontece a separação da alma e do corpo? A resposta é não. E na sequência eles dizem que o corpo quase sempre sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. E a pergunta continua. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? A resposta dos codificadores, não. A alma se desprende gradualmente. De acordo com a resposta, esse desprendimento não é súbito, ao contrário, ele é gradual. E no comentário à questão 155A, Allan Kardec nos esclarece que para aqueles cuja vida foi extremamente material e sensual, o desprendimento é mais demorado, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então, o que determina o tempo necessário para que o desprendimento se complete é a afinidade entre o espírito que deve deixar o corpo e o seu corpo. E esse tempo é proporcional à importância que o espírito deu à matéria durante a existência física. Quanto mais tenha se identificado com a matéria, no sentido de dedicar-se essencialmente aos prazeres e atividades relacionados ao mundo material, à satisfação das necessidades fisiológicas, a preocupação excessiva com a estética e a constante busca de bens materiais,
mais difícil será separar-se do corpo físico. E a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Após deixar o corpo, será que a alma imediatamente reconhece o que está acontecendo? A resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então nós temos aí o segundo fenômeno sequencial à morte física, que é a perturbação. Bem, e na obra O Céu e o Inferno, Kardec descreve que nesse instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. E no comentário àquela questão 165, o codificador refere que tudo a princípio é confuso. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam aos poucos. Então há um certo aturdimento, como uma pessoa que desperta de um sono muito profundo e procura se orientar acerca da sua situação. E a perturbação, esse segundo fenômeno, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Qual a resposta? Não. Depende da elevação de cada um. Então, da mesma forma que para o desprendimento, é também muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, de meses e até de muitos anos. Vai depender, conforme a resposta a essa questão, da elevação moral do espírito. Nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, nos diz Allan Kardec. Então, para aquele que muito se esforçou por vencer as suas imperfeições e que enfrentou as lutas, as aflições da vida com serenidade, com confiança, a morte é a libertação. É o fim das suas provas. Esse espírito vai retornar de forma pacífica, resignada e até alegre. A sua perturbação, vamos dizer os espíritos, não passa de um leve entorpecimento, algo muito semelhante ao sono. Mas para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias. Então, para o espírito que desconhece a sua destinação futura e aqueles que não aproveitaram a vida corporal para o seu aprendizado moral, se mantendo envolvido em vícios físicos, morais, na delinquência, na criminalidade, a hora da perturbação, a separação é bastante cruel e a perturbação é muito intensa e longa. Certamente o desencarne poderá ser um processo bastante demorado. Bem, e diz ainda Allan Kardec que aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Então, o gênero ou circunstância de morte também interfere na duração desse estado de perturbação do espírito após a morte. Então, nos casos de morte violenta, como no suicídio, no assassinato, nos acidentes, uma situação não esperada, a sua consciência da morte e a passagem à vida espiritual pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais prolongada, também dependendo da sua evolução moral. E é claro, vamos lembrar aqui que em todo esse processo nós seremos sempre amplamente apoiados e auxiliados pelos nossos espíritos amigos, pelo nosso protetor espiritual. Nós jamais estaremos sozinhos durante esse processo. Certa vez, após uma viagem muito longa em que eu dirigi por mais ou menos umas 12 horas, e chegando ao meu local de destino eu ainda tinha que fazer uma série de coisas, então acabei ficando mais cansada ainda e fui dormir. E era um lugar diferente, ao qual eu não ia muitas vezes, ia lá uma vez por ano até esse lugar. No meio da noite eu acordei, olhei aquilo tudo, aquelas paredes branquinhas, não tinha nada em roda, nada. Imagine o que eu pensei. Adivinhe? Morri. Fiquei ali imóvel, deitadinha, bem quietinha, examinando aquilo tudo e esperando que entrasse alguém. Pensava assim, vai entrar minha mãe, o meu espírito protetor. E fiquei ali alguns segundos, mas parecia uma eternidade, né? Aí eu pensei assim, mas para isso aqui está muito calmo.
Está muito branquinho, né? Tudo branquinho as paredes. Está muito tranquilo. Nenhuma perturbaçãozinha. Não é possível. Aí, rapidamente, não, eu não estou na minha casa, eu não morri. Eu estava num apartamento que eu não costumo estar muitas vezes por ano. Mas foi tudo muito rápido. Logo eu me dei conta que eu estava viva. Então nós concluímos que as sensações que se seguem à morte, as impressões, são muito variadas, mas que dependem principalmente do caráter, dos méritos, da elevação moral daquele espírito que está abandonando a Terra. E que nós podemos auxiliar, como nós vamos ver daqui um pouquinho mais. Bem, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então tá, eu estou aqui agora. Qual é a sensação? Uma resposta bem simples. Depende. Depende. Vamos ver o que nos diz Joana de Ângeles. Nem todos são felizes, como você pode facilmente compreender. Cada um desperta conservando os valores com os quais adormeceu. Todos os títulos de mérito ou de demérito permanecem válidos. Então, nenhum de nós aqui será promovido em função da sua morte física. Nós vamos retornar ao mundo espiritual tal qual nós fomos durante a nossa existência material. E vamos levar na bagagem todas as nossas conquistas, no campo intelectual, no campo moral, mas também levaremos as nossas dívidas. Aquelas dívidas que nós acumulamos perante a nossa consciência. Teremos o mesmo temperamento, alegres, raivosos, né? Teremos as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades, os medos. Se nós agimos mal, nós vamos nos sentir envergonhados. Né? Quando nós estávamos encarnados, nós podíamos fugir, né? Buscar nas sensações do mundo o alívio temporário para certas situações, né? Nas festas, nos passeios, nas compras, né, meninas? Mas depois da morte, não haverá mais ilusões. Apenas a realidade, aquilo que nós fizemos de nós mesmos. E o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele. Olha só que coisa boa. Sim, de acordo com a afeição que havia entre eles. Então, após o completo desprendimento da matéria, nós vamos reencontrar, sim, familiares, amigos queridos. Na continuação da resposta, dizem os espíritos que nós vamos encontrar algumas pessoas que nós conhecemos, mas que não víamos há muito tempo, que já estavam lá também. Poderemos ver todos os demais espíritos que estão lá no plano espiritual. Poderemos ver os encarnados e visitá-los, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Como for o melhor para nós. E os espíritos superiores esclarecem que a lembrança da existência corporal, ela vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre a sua situação de espírito. Então, nós vamos ser convidados a um exame de todas as nossas atitudes da última existência e das consequências das nossas ações e das nossas omissões. Vamos avaliar o cumprimento daquela proposta reencarnatória que fizemos antes de renascer. Vamos lembrar com detalhes tudo o que seja importante para compreendermos a nossa situação no plano espiritual e a necessidade que temos de continuar progredindo, continuar melhorando a cada nova existência. E os espíritos dizem que fatos que não tenham utilidade, esses serão ignorados. Nós não vamos rever. Aqui uma questão muito importante. Como é que as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? Porque os recém-desencarnados, de forma mais intensa, mantêm uma estreita sintonia com os familiares que permanecem encarnados. E são muito sensíveis às emoções daqueles que ficam. Então, a postura emocional de quem fica é fundamental. Vejam a resposta. Uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente. Então, a inconformação, o descontrole emocional dos encarnados aumentam o sofrimento e acarretam prejuízos àquele que desencarnou. Portanto, é recomendável, é desejável que se mantenha a serenidade. Sempre lembrando que a morte não é o fim, não representa uma perda permanente, não é uma separação
infinita, mas apenas o retorno ao mundo de origem. E que lá se dará novamente o nosso reencontro e nós reencontraremos todos aqueles que nos antecederam nessa viagem de volta. É preciso que cada um de nós se habitue a viver sem esses amores, consciente de que devemos seguir em frente para o bem de todos. E Joana de Ângeles, nessa obra belíssima, Entrega-te a Deus, recomenda: recorda os teus desencarnados com carinho. Envolve-os em ternura e orações. A oração é um conforto para as almas, em todas as situações. Nós não só beneficiamos esses espíritos com as vibrações que aliviam o sofrimento lá no plano espiritual, como também atraímos em favor deles vários amigos espirituais que vão passar a assisti-los. E diz ainda Joana de Ângeles: fala-lhes a respeito da realidade na qual se encontram e de como se devem comportar, procurando o apoio dos seus guias e a proteção do Senhor da vida. E hoje, lendo uma mensagem de Santo Agostinho, intitulada Luto, uma mensagem muito bela, ele diz, inclusive, para a gente fazer orações com esse espírito. Então, tratar esse ente querido de forma natural, imaginando que sim, ele encontra-se vivo e que possivelmente esteja logo no início numa situação um pouco difícil, conversar calmamente, falar dessas novas verdades para que se dê conta da situação em que se encontra, que mantenha calma, que confie em Jesus. Muitas vezes a pessoa tinha uma fé muito grande, por exemplo, em Nossa Senhora. Procure por Nossa Senhora, não se desespere, você está sendo auxiliado, tudo vai passar. Fazer prece, vamos rezar, né? Eu recentemente tive uma perda na família e eu, durante todo o tempo que acompanhei, eu procurava fazer prece e esclarecer, então eu continuo fazendo normalmente, tentando manter o equilíbrio. Vamos fazer uma prece, né? Imaginando que a gente pode ajudar, mas o desequilíbrio, né? Aquela falta de resignação, de aceitação, é bastante sofrível para aquele espírito que se encontra no plano espiritual. Bom, nós caminhamos para a morte desde que nascemos, deu para perceber, né? A cada dia da nossa existência orgânica não é mais um dia, é menos um dia, né? Nós vamos cada vez mais nos aproximando do desenlace da matéria. Será que vale a pena nós nos prepararmos para a morte? Vale, pessoal? Vale, né? Tem que dizer sim. Como é que nós vamos fazer isso? Será que dá para fazer isso? Será que a gente pode se preparar para a morte? Olha lá. Por exemplo, o conhecimento do Espiritismo, tudo isso que nós estamos vendo, né? Será que exerce alguma influência sobre a duração da perturbação? Será que exerce? O que vocês acham? Influência positiva? Positiva. Olha lá. Influência muito grande. Muito grande. Uma vez que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Olha que beleza a gente está aqui hoje, né? Estudando sobre isso. Então, o conhecimento do futuro espiritual, a certeza do prosseguimento da vida, o entendimento dessas leis que presidem a desencarnação, a certeza de que nós vamos reencontrar, sim, nossos parentes, nossos amigos depois da morte, e de que iremos reatar aquelas relações que nós tivemos na Terra, a certeza, a convicção de que nós não perderemos o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós aprendemos no campo moral, no campo intelectual, são de grande importância como preparativos para a morte. Podem suavizar aqueles nossos últimos momentos e proporcionar um desprendimento bem mais fácil, bem mais depressa. Vai nos ajudar a reconhecer que nós estamos de volta no mundo espiritual. Mas, na continuação da resposta, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. O conhecimento é útil, mas como diz o ditado, mais vale a prática do que a gramática. Aquele que praticou o bem e que tem a consciência tranquila, que não causou prejuízo às outras criaturas, mesmo que nada compreenda, vai gozar de uma boa situação. Muito melhor situação do que aquele que sabia muito, mas que não fez nada a respeito. Vamos pensar nisso. E Joana de Ângeles nos recomenda: pensa com frequência e tranquilidade na tua desencarnação.
Considera que o momento, por mais distante se te apresente, chegará fatalmente. Então, conforme a mentora, nós devemos refletir, meditar a respeito da morte orgânica, não para sofrer, mas para nos preparar. Porque um dia nós teremos que retornar para essa outra dimensão da vida. Nós precisamos praticar para passar essa teoria toda que está apenas no campo das ideias para o campo da ação. Agora vejam, quando nós nos resolvemos, por exemplo, para desenvolver o perdão a cada ofensa que nós tivermos a oportunidade de vivenciar, nós podemos praticar. As oportunidades vão ser muitas, certamente, para nós desenvolvermos a capacidade de perdoar. Mas para aprender a morrer, eu diria que nós não teremos muitas oportunidades de treinar a cada existência. Então, nós precisamos fazer um exercício mental, imaginando o que acontecerá quando a morte nos alcançar. Imaginando todas as situações, como eu que estava lá deitadinha e fiquei esperando o que iria acontecer. E os benefícios desse treinamento vão ser muitos. Por exemplo, fixar o conhecimento. Então nós ficamos lá pensando, eu sou imortal, vai acontecer que eu vou abandonar esse corpo, mas eu vou continuar viva, eu vou reencontrar minha mãe, meu pai. E assim nós vamos aprofundando esses paradigmas, esses novos conceitos da imortalidade, da perturbação, do reencontro. E eles vão se tornando mais acessíveis. Quando for necessário utilizá-los, no momento em que nós estivermos morrendo, desencarnando, ou que alguém muito próximo passar por essa situação, eles vão estar mais acessíveis para nós irmos utilizando. Além disso, praticar nos ajuda, vamos ao mesmo tempo treinando o desapego. Imaginando que nós vamos deixar o corpo, nós vamos deixar aquelas pessoas, nós vamos deixar as nossas coisas, as situações de vida que nós estamos vivenciando, porque nós vamos deixar tudo isso. E além disso, nos ajuda a refletir sobre as nossas ações. Porque agora nós sabemos que nós precisamos ter a consciência tranquila. E com essa revisão, feita antecipadamente, antes do momento decisivo, nós vamos ter a possibilidade de modificar alguns dos nossos comportamentos. Porque depois da morte nós não vamos poder mais voltar atrás para remediar aquelas decisões mal tomadas, aquelas situações mal resolvidas. Vai ficar bem mais difícil. Nós temos que aproveitar enquanto estamos a caminho. E é agora. E para encerrar, eu trouxe alguém muito especial. Alguém que vai resumir para nós o que nós devemos fazer para morrer bem. Pergunta é, o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo. Mas para o espiritismo, a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguir uma morte suave e tranquila? O espiritismo não oferece a solução do problema na universidade, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um nível ainda a qualidade da alma, e ele próprio nos deu o quadro e o sentido da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além dessa vida, se deve à consciência tranquila. Entramos nos nossos deveres, entendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Entramos
Um dia, depois da morte corporal, nós teremos um decisivo encontro com nós mesmos, com a nossa consciência, onde foram impressas por Deus as leis morais. E aí serão julgados por ela todos os nossos atos dessa jornada reencarnatória e comparados com os nossos propósitos ao reencarnar. Depende apenas de nós, livres que somos, para pensar e agir se este será um momento feliz ou trágico. É urgente refletirmos sobre a forma como nós estamos aproveitando essa valiosa oportunidade de reencarnação e nos prepararmos de forma digna para o retorno à nossa pátria espiritual, cumprindo nossas obrigações como filhos, como pais, como irmãos, como amigos, como profissionais, usando cada dia para o trabalho honesto, que nos confira dignidade, contentando-nos com o necessário, estendendo o perdão irrestrito e incondicional aos nossos inimigos, aqueles que sejam eventualmente nossos adversários, aproveitando as oportunidades de cada dia para tratar todos aqueles que conosco convivem de forma gentil, bondosa, amorosa, realizando sempre tudo que estiver ao nosso alcance naquelas tarefas em que somos convidados a colaborar. Façamos isso. E então, quando a morte nos alcançar, nós seguiremos em paz, com a consciência tranquila de espíritos que fizeram o possível para a construção de um mundo melhor. E que Jesus nos ampare. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção.